Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conversa com Botões, uma live em que eu entrevisto alguém que conta histórias, mas que para contar histórias precisou superar alguns desafios relacionados à insegurança em frente às pessoas, algum medo, talvez timidez, talvez preocupação com o que as pessoas estão pensando, né? Eu entrevisto pessoas que superaram desafios para contar histórias. Eu me chamo Júlia Soares e hoje eu vou entrevistar Canela Borges. E eu vou perguntar para ela, né, qual que foi o percurso dela até eu contar histórias, como foi que ela chegou, como que foi esse percurso dentro do contar e... mais importante do que o percurso em si são os percalços que fazem parte desse caminho do contar histórias, né? O que Canela Borges fez e faz para superar esses desafios que vêm com contar histórias. Deixa eu perguntar aqui para vocês se vocês estão me ouvindo bem. Eu conectei o Bluetooth. Seja bem-vinda, Canela. Tá por aqui já. Recebi um sinal aqui do meu Bluetooth e eu espero poder ouvir bem, mas eu já tô com fone de ouvido aqui pronto, tá? Para o caso de alguma falha por aqui. Eu vou aguardar um pouquinho, Canela, me dizer se tá me ouvindo bem, por favor. Então eu vou perguntar para ela qual que foi esse percurso, né, no contar histórias, quais foram os percalços que podem ter havido nesse caminho e o que ela fez ou o que ela faz ainda para superar esses desconfortos que fazem parte da exposição, né? Porque a gente nunca conta história sozinho, sempre tem um outro ali contando, né? Contando com a gente, né? Porque o público também cria o contar histórias junto com a gente, também tá ali junto. E o que ela fez, o que ela faz para superar esses desafios da exposição, as inseguranças, o medo, talvez timidez, né? Talvez preocupação com o que as pessoas pensam da gente, né? E quando eu falo aqui no superar, né, a proposta do superar a timidez, superar o medo, traz uma ideia de superar essa ideia de que a gente precisa superar a timidez, porque pessoas tímidas contam histórias, podem contar, contam histórias, né? E a gente pode contar histórias não apesar da timidez, mas por conta dela. A timidez pode ser uma grande aliada para contar histórias. A timidez, ela traz coragem para a gente contar. E por conta disso eu vou chamar uma pessoa aqui bastante corajosa no contar histórias em outras áreas da vida, que é a Canela Borges. E deixa eu apresentar um pouquinho dela aqui para vocês, para que ela mesma se apresente quando chegar, né? Seja bem-vindo, Evandro. Seja bem-vinda, Adriane. Tem um tapete aqui colorido e tem lugar bem aqui na frente para todo mundo sentar. Canela Borges, gente, ela é educadora, historiadora de formação. Ela encontrou na astrologia um idioma que permite dialogar, temperar e dançar com a vida. Pesquisa as conexões entre a prática astrológica e a narração de histórias. E seu atual laboratório de pesquisação é a jornada mais leve. Essa contadora de histórias, astróloga ou astróloga contadora de histórias, ela vai me dizer aqui, ela, né, nasceu de acordo com a cosmologia maia, que, só para fazer um pequeno parênteses aqui, a grosso modo é uma astrologia de um outro povo, do povo maia, né? A bem grosso modo. Ela nasceu sob o sol harmônico amarelo. E por conta disso, eu vou chamá-la aqui de acendedora de fogueiras. Ela tem essa
ter isso em sua essência, acender a fogueira de outras pessoas. E isso é o que um verdadeiro, um autêntico contador de histórias faz. Então, acendedora de fogueiras, se aproxime por aqui. Eu vou lhe convidar. Deixa eu ver se chegou. Boa tarde, gente que está chegando. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Jussi. Sejam bem-vindas. Prazer ver vocês por aqui. Canela, mandei o convite. Será que chegou? Aqui chegou, chegou! Eu parei na parte do acender fogueira. Pensei, nossa, que ótimo que junho começou. Sim, eu também estava pensando nisso mesmo, né? Bem em junho. Que bom que essa conversa está acontecendo no começo de junho. Eu gosto de fogueira. Acendedora de fogueiras, Canela. Você tem uma fogueira interna aí acesa em você. E essa fogueira, ó, lambe outros corações e acende a fogueira de outros corações também. É isso que o sol harmônico amarelo fala de você. Nossa, por acaso o sol harmônico amarelo também fala de ser chorona? Porque só de você falar isso aqui. O sol harmônico amarelo ele é muito romântico também, né? Tem uma paixão grande pela vida, um entusiasmo grande pela vida. Então, faz parte, né? Essa emoção toda. Seja Nossa, bem-vinda, Canela. É um prazer muito grande ter adorei o você aqui. convite. E eu estou muito feliz que você tenha abraçado essa causa, né? Abraçado o gesto de falar para outras pessoas que é possível sim contar histórias abraçando a timidez e não sendo outra pessoa que não você. Né? Então, isso conversa muito comigo. Eu fico muito feliz que você esteja caminhando, trazendo pessoas que também queiram muito dizer, mas que ainda não encontraram o seu como. E você está aí, né, ajudando as pessoas a encontrar isso, esse lugar, Ah, acolhendo as obrigada. pessoas nesse lugar. Obrigada, Canela. Você me ajudou, né? Você fez parte desse caminho também. Tem pessoas aqui falando, né, que é sua fã. A Evandra trouxe um comentário aqui, que é seu fã. Perdão, Evandra. Evandro, seu sumido! Você tá bem, querida? Agora a gente começa a achar todo mundo, né? Ah, Canela, me fala, Canela. Eu queria começar essa live, já começou, claro, mas queria começar com uma história. Que história é essa do seu nome, Canela Borges? Conta pra gente que história que tem esse Então, nome. quanto tempo você está pensando nessa live? Porque aí eu preciso calcular aqui. Ah, Tempo essa live, porque a gente precisa de um. vai ser o tempo de uma fogueira bem grande aqui. Vamos embora, É vamos isso. acender fogos. É também o tempo que outras pessoas vão se aproximando por aqui, vão sentando no tapete, vão se Sonho com uma aquecendo. jardim grande. Meu sonho é ter uma casa com um jardim grande, com um quintal grande, para poder acender aquele tacho de fogueira e juntar as pessoas em torno dela e poder contar histórias. Nem que seja assim, sabe? Numa data especial, quando o sol entra em Câncer. A gente tem o solstício de inverno no Brasil e o solstício de verão no hemisfério norte. Junta todo mundo na beira do tacho e vamos contar história. Tá ali, ó, tá anotado. Um dia a gente vai conseguir fazer isso. Ah, é um Bom, sobre a sonho. história do nome. A história do nome é um pouco longa, eu vou tentar encurtar um pouquinho aqui para a gente poder ficar na essência da coisa. O nome veio como um presente para mim no momento em que eu já não via mais a possibilidade de estar à frente de outras pessoas. Eu fui educadora e nesse momento eu adoeci. E quando a gente adoece fisicamente, a gente vai ao médico e trata. Mas em 2008 eu adoeci de espírito e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E era uma tristeza sem fim, assim, eu não sabia de onde é que vinha aquilo. Tinha acontecido algumas coisas, algumas situações, algumas frustrações da vida, sim, que você
retorno de Saturno, sabe? Quem gosta de astrologia deve saber que esse retorno dessa penumbra, dessa sombra, desse peso, ele realinha as nossas prioridades. E nesse momento de realinhamento de prioridade, eu silenciei. Eu tinha muitos problemas de voz e estava medicada, então aquilo me deixava numa inércia, assim, era uma anestesia, e eu queria sentir meu corpo de novo. Então, eu encontrei na dança um jeito de sentir as coisas acontecerem e sei lá, fazer com que o meu corpo dançasse e fizesse me sentir de novo canela, me sentir de novo que tinha corpo. E eu conheci a salsa, a dança de salão, e fiquei apaixonada pela salsa, porque eu poderia dançar a minha dor de cotovelo por um amor partido, um amor não correspondido, e ao mesmo tempo meu corpo estava alegre, estava feliz. Então eu podia chorar um amor perdido, mas eu também podia extravasar isso de alguma forma. Então, essa paixão pela dança e por compreender o quanto o corpo poderia falar por nós, quanto a arte poderia nos ajudar nessa restauração de si, eu comecei eu estava afastada da sala de aula por questões psicológicas e eu comecei a entender que existiam outras formas de expressão. Então, eu fui pesquisar histórias de vida de pessoas que viviam da arte. Então, de tanto pesquisar, fotografar, entrevistar, eu queria muito entender a história da vida das pessoas. E como eu estava assim, com aquela coisa do desencanto interno, com a vida sem sabor, quando eu sentava para conversar com alguém, eu queria ver o brilho no olho dela. Assim. Eu queria entender de onde é que vinha aquela confiança da pessoa na arte dela, naquilo que ela fazia. E isso foi me ajudando a ter vontade de falar, mas não através da voz, mas pelos dedos, contando histórias num blog. Nessa época, 2008, Blogspot, pré-Twitter, então essas coisas assim. A internet era mato. Existia Orkut ainda, né? Talvez. Existia Orkut, de colocar no máximo 12 fotos, sei lá. Então eu fazia esse intercâmbio, contando a história dessas pessoas que ou viviam da arte de alguma forma, ou que estavam atravessando processos de luto através da dança. E eu conheci a história dessas mulheres, desses homens, e eu queria muito poder contar para as pessoas que elas também existiam. Num dado momento, eu precisei retornar para a sala de aula. Eu já não era mais a mesma, em todos os sentidos. E uma das pessoas que trabalhavam na coordenação pedagógica e tal, da direção da escola, me requisitou, assim, que deu a entender que professora não tinha vida noturna, que eu tinha que deixar essa vida noturna se eu quisesse continuar dando aula. E eu falei assim, gente, eu não estou em 1914, o que está acontecendo aqui? Por que gente feliz incomoda tanto na sala de aula? Então, nesse processo, uma pessoa que eu fiquei com muita raiva, encontrei com uma pessoa à tarde, a gente tinha combinado de tomar um café, contei a história para essa pessoa, e ele virou para mim e falou assim, Canela, Edilene, mas não tem problema, assina os teus textos, assina, daqui para fora você pode ser Canela, você pode ser o que você quiser. E aí assina os seus textos com pseudônimo. Então, como eu estava falando de salsa, e salsa significa tempero, molho, eu falei, bom, eu não queria estar no tempero do salgado, que é só para cebola, salsinha, cominho, pimenta, coentro. Eu falei assim, eu acho que eu quero um tempero que vai para o doce. E aí eu falei assim, já descobri, a canela. Então, foi engraçado que quando eu comecei a assinar meus textos como canela, e depois eu chegava nos espaços para entrevistar as pessoas à noite, elas perguntavam para mim, oi, qual é o seu nome? Geralmente as pessoas não lembram do meu nome.
Mas quando eu me apresentava com Canela, eu já entendia mais ou menos quem era a pessoa pela maneira como ela recebia o meu nome. Então, eu chegava assim, Canela. Onde você viu, Canela? Não, seu sobrenome, né? E aí, eu já passava, essa pessoa desconfiada. E aí, outra pessoa falou assim, Canela! Nossa, sua mãe é hippie, que da hora! Comecei a me divertir com a forma como as pessoas me recebiam com esse apelido. E acabou virando nome depois, né? Quando eu exonerei do cargo de educadora e comecei a trabalhar como assistente pessoal lá na Vila Madalena, eu lembro do dia que meu chefe virou para mim e falou assim, olha, eu preciso te apresentar as pessoas que trabalham comigo. Vai ser o nome da identidade ou vai ser o nome artístico? E eu vi assim, tipo, parecia que queimava tudo aqui dentro. Assim, é lógico que vai ser Canela. Ai, que lindo! Assim, de tanto ficar buscando o tempero para uma vida Sim, insossa, eu chego para as pessoas e ao me apresentar eu também faço elas se pensarem, né? Se o teu sim. nome fosse tempero, que tempero se daria para a vida, né? Para a sua Gente, vida, que tem que dar. que Qual é lindo. o seu tempero, Júlia? Ai, Canela, não sei, eu preciso pensar sobre isso, mas essas conversas aí que você falou agora, né? Eu tô só ligada em você aqui, tô só pensando em você. Júlia tá dormindo por enquanto. Aqui é você a conexão. Você falando aí, né, para quem chegou depois, né, eu falei que Canela, de acordo com a cosmologia maia, que a grosso modo é uma astrologia do povo maia, Canela é do Sol, ela é um Sol harmônico amarelo, né? E ela tem esse fogo interno que quando a gente conversa com Canela, a gente quer rir junto, sabe? É impossível conversar com ela e não ter essa onda, assim, de calor, de entusiasmo também, né? E outra coisa que você falou da sua história que tem muito a ver também, né? Que o Sol, o Sol harmônico, ele se autorregula, né? Então você meio que pegou a sua, né? Seu nome assim pelo laço, a sua vida pelo laço e não, deixa aqui que eu tomo conta, né? Eu que dou as rédeas aqui da situação. Que bonito, cara. Obrigada Eu acho pela. que isso tem muita relação com o contador de história também. De entender esse lugar, sabe? De que hora que eu me posiciono, que hora que eu encerro, que hora que eu entono voz. Eu acho que isso tem muito a ver também com a forma como a gente atua diante da nossa, das pessoas que estão nos ouvindo. Verdade, verdade. Tem uma grande conexão, sim. E, Canela, já que você falou em contar histórias, conta pra gente aqui como foi que Canela chegou no Contar Histórias, ou Contar Histórias chegou na vida de Canela, como que foi esse início? Você consegue perceber, assim, um momento que chegou, ou, sabe, foi chegando devagarzinho? Como que foi isso pra você? O contar histórias atravessou, assim, a minha vida meio que não havia paralelo, sabe? Você vai olhando, vai contando, mas para mim. E do outro lado também tinha astrologia. Não, imagina, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu vou fazer outra coisa. E essas duas coisas correram comigo ao longo da vida. A, o contar histórias me fez astróloga. A busca do que lugar de que lugar eu quero contar, que histórias eu quero contar, que lugar que eu me sinto mais à vontade, fez encontrar astrólogo, né? Então, antes disso, eu preciso dizer que eu sou uma educadora em essência, então minha formação foi magistério, estudei sempre em escola pública, depois fui fazer faculdade de História. No âmbito da história, eu estava muito mais focada em história de pessoas do que de eventos e datas. Aquilo me deixava um pouco angustiada, porque era sempre a história que outras pessoas que eram mais necessárias serem contadas a partir da ótica de alguém, das estruturas de poder. E eu ficava muito mais focada em histórias de vida. E como eu não via esse lugar, em 2004 esse espaço não estava tão evidente,
eu procurei focar na educação mesmo, na sala de aula. Eu tive contato, então assim, formada na escola pública, eu tive contato com professoras que tinham um jeito de contar histórias. Quando eu fui trabalhar em escola particular, uma escola que era bilíngue, alemã, eu notei que tinha uma outra relação com contar histórias que eu ficava babando. Porque a natureza do contar histórias, pelo menos, eu não sei como é que é aí, não sei onde é que você está agora, mas pelo menos aqui em São Paulo, na região periférica de São Paulo, a maior parte das pessoas que eu entrei em contato viam contar histórias como o gesto de pegar, sentar em algum momento na frente dos alunos e fazer isso aqui, e ler, né? E ler para, com, e você vai fazendo a transição das páginas e vai fazendo assim com os alunos. Isso aqui eu conhecia. Quando eu comecei a trabalhar como assistente pedagógica na escola alemã, eu notei que nas salas, todo dia era religioso ter contação de história para encerrar o dia. Era assim. E esse foi a primeira coisa que me assustou. O teu espaço de pelo menos 1 hora para contar a história para as crianças todos os dias. E cada sala tinha um jeito. Então, tinha a professora que contava história com fantoche, a outra que fechava a sala e fazia um ambiente fechadinho, escuro, a outra que trazia violão, a outra que tinha um contato com uma flauta, um instrumento. Esses outros modos de contar história, que eu não estava nada habituada, me deixava assim. Eu chegava mais cedo para poder ficar ali perto, escutando aquelas professoras a lidar, mesmo que em outra língua, escutando como é que elas lidavam com a turma e conduziam isso. Porque esse contar histórias eu não conhecia. Sim. E aí isso ficou. Né? Sabe, quando você tem uma experiência, se encerra e você vai ter outra oportunidade em outro lugar. Quando eu fui professora titular na sala na rede pública, a gente recebeu uma caixa de livros, que eram os livros recomendados pela série, e a gente tinha que colocar também 20 minutos, pelo menos, de leitura corrente diária, assim, para as crianças. Sim. E aí, aquela assistente de 10 anos atrás, de 2005, encontrou com a Canela de 2008, com aquela necessidade, eu falei assim, cara, que eu vou fazer aquele pedacinho que eu aprendi na educação infantil com essas crianças de 4ª série. E foi aí que eu vi que estava acontecendo um troço ali com os meus alunos. E eu não sabia dizer qual que era o troço, mas acontecia um troço. Como assim? O que estava acontecendo? A gente se emocionava. Uma vez eu estava lendo A Bolsa Amarela. Ai, o meu amigo era a Lígia Bojunga, né? É uma autora muito escolhida para essa faixa etária. Eu não tinha lido ainda, mas eu fui lendo junto e me emocionando junto com as crianças. E eu percebia que nesse momento, nesses 20 minutos, 30 minutos de leitura com eles, eu conseguia experimentar um tipo de conexão que ensinando tabuada eu não conseguia. Que ensinando conjugação de verbo eu não conseguia ter. E esse lugar meio que a gente foi cuidando desse lugar da leitura, não como para finalizar o dia, mas como um ninhozinho onde todo mundo se acolhesse antes da gente começar o dia. E isso me deixou muito feliz de poder ter vivido isso com essas crianças, porque eles faziam perguntas. Então, se eu estava lendo Helena de Troia, é uma aventura, tem, né, Ulisses, não sei o quê. E aí começam a surgir perguntas dessas crianças. Peraí, qual é a distância de Ítaca para tal lugar? Por que o cavalo não sei o quê? Então eles queriam saber onde é que ficava a Grécia. E aí a gente começou a fazer conta. Quanto tempo leva para poder chegar de tal lugar se fosse uma velocidade e tal? Aí sim, introduzindo essa história do Ulisses e da saga dele dentro de um contexto geográfico, aí a gente começou a falar de tabuada, de multiplicação, sim. A gente começou a falar de geografia, sim. Mas a partir de um imaginário que foi penetrando ali dentro, sabe? E não de que a página 15, ou porque o conteúdo disse que a gente precisa trabalhar isso nessa fase.
Não, a gente foi sendo criado através das curiosidades, das perguntas que vinham a partir das histórias. Aí eu tinha encontrado meu lugar. Que Mas lindo. ao mesmo tempo que eu encontrei o meu lugar para trabalhar com essa turma, eu fui totalmente contra a própria estrutura pedagógica que a gente está inserido no ensino público. A gente não dá conta de contemplar isso. E foi o momento da cisão, assim, que eu tive, que foi, bom, eu não consigo nem atender a necessidade dessas crianças, nem atender a necessidade do lugar que me contratou para trabalhar. E foi no Sim, momento que eu precisei reincidir com o meu contrato. Assim, olha, eu acho que se for para ser educadora dessa forma, eu não consigo lidar com isso. E foi aí que eu silenciei a depressão também, aliado a outras coisas. Em 2014, quando eu estava procurando o que é que eu vou fazer, né, o que eu faço, a maneira como a gente estava fazendo o gerenciamento de projetos e de cultura estava mudando muito em sim. 2014. Lei de incentivo, patrocínio, então estava muito difícil de sustentar um trabalho artístico, Você autoral. já tinha saído da escola, né? Sim, depois eu saí da escola. E aí eu passei por uma entrevista de emprego, consegui passar várias fases. E na última pergunta, mesmo sabendo que eu poderia ser, não seria aprovada, se eu fosse sincera com aquela pessoa, Sim. foi um dos diretores do Catarse. Eu fiz uma entrevista lá no Catarse. Disse, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar quem está financiando seus projetos artísticos e tal. E na entrevista final, o dono do Catarse, agora esqueci o nome dele, não sei se é Rodrigo, ele pergunta para mim e fala assim, escuta, Canela, de todas as coisas que você já experimentou, já vivenciou, já fez, qual é que você se sente mais tranquila ou gostaria de reviver e você ficaria ali muito bem à vontade, por que não? E aí, nessa hora, eu senti meus pés gelando, né? Porque eu não teria uma resposta que ele queria ouvir. Eu teria a resposta do coração. Sim. E aí eu falei, olha, se eu pudesse voltar de todas essas experiências que eu já vivi, eu acho que voltar para aquela sala, com aqueles olhinhos daquelas crianças brilhando assim, fazendo perguntas interessadas no que eu estava contando, aquilo é uma coisa que eu queria carregar comigo, para reviver, assim. Ele, mas por que você não volta para contar histórias para as crianças? Eu falei assim, porque sala de aula não faz muito sentido para mim. Ele, quem Sim. disse? Só existe esse jeito. E aí ele pode ter fechado uma porta para mim com relação a emprego, mas ele Sim. abriu uma porta imensa do que é que poderia ser investigado, assim, sabe? Então, a partir disso, eu comecei a investigar que lugar seria esse meu, de contadora de histórias, e aí eu criei o Contos de Garagem. Você conhece, foi Sim. por isso que a gente se conheceu. É verdade, que lindo. Olha, o pessoal está comentando aqui. É muito lindo, que lindo. É, por sinal, eu conheci Canela Borges por conta do Contos de Garagem, né? O Contos de Garagem fez parte, assim, da minha trajetória para contar histórias, me ajudou muito, assim, a me descobrir, né? Foi parte fundamental desse caminho. Mas aí, conta pra gente, Canela, um pouquinho como que foi como que foi a ideia do Contos de Garagem, o que é o Contos de Garagem, como é que se contava Então, histórias, se como foi que tudo... analisar, eu não me via como contadora de histórias, como aí essa coisa da gente se comparar, né? É um diabo isso aí. Ah, é, Eu olhava para fora e via pessoas contando histórias de uma forma incrível, que eu admirava muito, ou contando histórias de uma forma que eu falava assim, gente, é isso? Né? Eu não sei se eu quero esse lugar, não. Então eu fiquei pensando assim, bom, se eu não sou a contadora de histórias, eu vou trabalhar nos bastidores como engenheira de encontros. Então, vamos fazer uma engenharia de encontro aqui. Então, Contos de Garagem passava a ser não como lugar de profissionais da arte de narrar, né? Não tinha essa separação,
E sim, toda a forma como a gente foi organizando a situação foi para que todo mundo se sentisse de alguma forma narrador e escutador ao mesmo tempo. Então, a proposta era livre, não tinha roteiro. O que a gente tinha como parâmetro era o horário de começar e o horário de terminar. E o tapete no centro. Essa era a formatação. E o que emergisse de necessidade de ser dito, contado, dividido, era feito ali. Então, nossa, imagina, eu tirei toda a formatação, todo o ideário do narrador de histórias, que a gente já conhecia, e eu falei assim, vamos pensar como os árabes, que só esticam o tapete e todo mundo tem a mesma condição de estar no mesmo patamar, e ao estar sentado em torno desse tapete, a gente compartilha. Então, daquilo que vem que surge, que emerge desse tapete. E isso, gente, crianças de 3 anos de idade, crianças de 82 anos de idade, crianças de todas as idades tiveram a oportunidade de poder contar histórias juntas, ali, daquilo dentro do seu repertório, né? E uma das perguntas que mais ouvia, então tudo isso era organizado através do WhatsApp, a partir de sim. 2014. A gente começou no dia, eu não lembro agora, a gente começou na semana do dia de Cosme e Damião. Eu sei que foi a primeira história que eu contei, que foi dos IBGs que enganaram a morte. Então, por conta dessa história, eu falei assim, eu quero falar, eu acho que meu mote é contar histórias mitológicas, eu acho que eu quero contar mitos. E a partir disso, a gente foi criando vários eventos, todo primeiro domingo do mês, chegamos a 7 cidades, chegamos na Júlia, Em Recife. Recife, e ela foi uma das anfitriãs, acolheu o projeto no prédio dela, fez o Contos de Garagem na garagem do condomínio. Então, imagina que coisa inusitada. Tocar a campanha de todo mundo lá do condomínio e descer para a garagem para poder ouvir contar histórias, todo mundo no salão de festas. Acho que não sei se foi salão de festas, se foi garagem do prédio, não sei. Onde foi, Júlia? Olha, lá a gente fez na quadra e fez no salão de festa. Assim, fez algumas vezes na quadra e uma vez no salão de festa, porque tinha acabado de ter uma festa e ainda tava tudo limpinho, mas ainda tinha os balões, e era dia das crianças. E olha, Jussi foi nesse dia, ela tá aqui, ó, eu lembro, eu contei uma vez lá. Esse é Ela a foi uma minha convidada. Ela foi uma convidada para contar a história lá. E ela levou fantoche, foi muito bacana, muito lindo. E deixa. É tanta coisa que vai surgindo, é tanta vontade de fazer pergunta, mas deixa eu só falar uma coisa do que você falou, Camila. Uma das coisas que o Contos de Garagem me deixou muito tranquila era isso assim que você trouxe, de que ele não tem um roteiro. Né? Porque uma das coisas que mais me deixava apreensiva para contar histórias fora era saber o roteiro que eu ia fazer. Isso me exasperava, assim. Com qual história que eu vou começar? O que é que eu vou fazer depois de uma história? O que é que eu vou fazer depois da outra? O que é que eu vou falar? Qual a brincadeira? Qual vai ser a história do meio, do final? Isso me deixava sabe, com os nervos à flor da pele, gente. O Conto de Caragem me deixou muito tranquila por isso, né? Por aproximar esse contar histórias de uma coisa mais natural, né? De uma conversa, de um encontro mais natural. Uhum. É, E a responsabilidade estava com, pelo menos a premissa, uma das premissas era que o contar histórias fosse um gesto compartilhado. Então, o peso não ficava só em cima de quem preparava ou de quem organizava o encontro, mas que todo mundo dentro do encontro sabia com aquilo que poderia contribuir. Então, eu não sei nenhuma história, mas eu levo a pipoca. Eu não sei nenhuma história, eu me sinto tímida, mas de repente surgiu a vontade de contar uma piada no meio e a pessoa nem sabia que ela tinha essa potência, né? Então, eu acho que a responsabilidade compartilhada, tecida ali com os vizinhos, com as pessoas que estão próximas, também ajuda muito a tirar essa coisa de estar no controle de todo o roteiro, no controle do começo ao fim das pessoas. Isso é muita coisa para a gente carregar, ainda mais quando a gente está é, começando. é.
E é lindo que a gente vê também as crianças vindo, né? Não foi, Jussi? As crianças, acho que pegaram os fantoches que ela levou e junto criaram uma história ali na hora, inventaram na hora a história num dos contos de garagem que a gente fez no salão de festa, né? E aí depois o conto de garagem também foi para o prédio de outras pessoas em Recife, né? Teve Érica Montenegro, teve Sônia, que também chegou por aqui, que acolheu também o conto de garagem, teve Marcela também, de um outro perfil, que também acolheu, então foram criando sementinhas em outros lugares, né? Eu acho que está me dando conversar com Canela é fogo, gente, é fogo literalmente, porque tem um foguinho aí dentro dela que vai lambendo os corações das outras pessoas. Tem um fogo aqui acendendo em mim, querendo fazer um conto de garagem virtual já. Ó, já tá Nossa, vindo. precisamos, né? Dia 20, eu acho que dia 20 ou 21 de junho, a gente tem o Sol ingressando no signo de Câncer, é um solstício. A gente já pode preparar um, o que você acha? A 20 a... De junho, 20 ou 21 de junho, eu preciso confirmar aqui, peraí. Ah, 21 de ó. junho, a astróloga já está já com a gente aqui. Ai, gente. O Sol Gente, ó, esse no dia horário foi 20. marcado por Canela, 15 horas. É a convidada que escolhe o horário aqui. Ah, Eu não sei que dia da semana mas é isso. eu já topei. Olha, Canela, Jussi tá falando que se identifica com a tua história. Bacana, Fico né? feliz. Você sabe que eu fiquei impressionada com o quanto que o Conto de Garagem tinha essa capacidade de mover as pessoas, porque a gente tem que entender ou narrar histórias dentro de cada um dos seus contextos, como nós brasileiros, principalmente os brasileiros, construímos um ideário da narração, né? E isso não foi construído à toa, e isso não está sendo replicado à toa também. Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Ao mesmo tempo que a gente tem fogueira, a gente também se queima, tá? E eu tinha, assim, uma série de incômodos com relação à narração de histórias, porque eu tinha o tempo todo para perguntar para as pessoas, ou melhor, responder as perguntas das pessoas. Primeiro, para criança? E eu falava para crianças de todas as idades. Ah, mas eu não sei contar histórias. Tudo bem, vem aquilo que te der vontade de falar ou de observar, você pode. Aquilo que eu não queria ser cobrada, eu também procurava fazer com que as pessoas não se sentissem cobradas também para poder corresponder. E, bom, a gente percebe que na história da narração de histórias, pelo menos no Brasil, o narrar histórias está na mão do professor, na mão do pastor ou do padre, ou na mão de um político. Então, uma pessoa que se posiciona para tomar a palavra diante de um público, geralmente está com essas outras camadas. E agora, muito recentemente, a gente introduziu também um artista, narrador de histórias, como não porque ele é contador de história barra alguma coisa. Não. O contador de histórias como profissão constituída. Isso é muito recente na nossa história. Bom, dado a situação como se apresentava para mim, e eu ficava assim, mas por que quis contar a história só para criança? Por que quando aquela chama que eu via nas crianças de 4ª, 5ª série, eu adorava dar aula de história também para o ensino médio, porque eu voltava para esse lugar do imagina. Imagina naquela época e tentava procurar fofoca, sabe, das coisas, para que tornasse aquele evento que parece muito distante na história como algo muito próximo da gente. Então, quando eu comecei a me questionar por que a gente acha que história é só para criança e depois a gente acredita que elas não precisam mais ouvir história? Por que a gente terceiriza o serviço do contar histórias, o colo para poder contar histórias a uma outra pessoa
E nós que somos pais e mães não temos esse tempo para poder fazer. Então, essas experiências com contos de garagem me fez entender que ele era um espaço que estava sendo construído para que pais e filhos se encontrassem. Porque senão eles ficam o tempo todo nas telas. E que coisa bagunçada, né? Porque os encontros só aconteciam porque a gente tinha também as telas para nos ajudar a se conectar um com o outro, para avisar que vai ter, para nos comunicar. Então, não negando a tela, a tecnologia, mas tirando da tecnologia aquilo que era necessário para que o encontro acontecesse. Então, transitar nesses dois ambientes assim foi muito importante para mim. E foi nesse lugar desses incômodos do pegar fogo, assim, de achar bom, eu só era convidada para contar histórias em festa de criança, em festa de Tupperware, de feira, de não sei o quê, e precisavam de alguém para poder entreter crianças para que os pais fizessem outras coisas. E eu fui usando esses incômodos como um guia para mim. Eu falei assim, bom, eu preciso assumir que eu quero contar histórias, mas dessa forma eu não quero. E eu acho que para quem está aprendendo a contar histórias, que quer ocupar esse lugar, precisa muito dar espaço para os nãos. Eu acho que isso que dá segurança para a gente, poder dizer, olha, desse lugar eu não quero. Ah, mas por quê? Cara, não sei, eu me sinto incomodada e eu preciso olhar, dar contorno, cuidar desse não. Porque na hora que eu comecei a olhar para isso, eu fui me encaminhando para o meu sim. Então, eu fui percebendo como a gente... Por que o adulto parou de contar histórias? Por que o adulto só consegue parar e escutar uma história se tiver efeitos visuais, se for no Netflix, mas não consegue mais se conectar olho no olho com outra pessoa? Sim. Né? E aí eu percebi que se eu juntasse, toda vez que perguntavam para mim, que história que eu quero que eu posso contar? E eu fazia isso comigo. Que história eu gostaria de ouvir? E aí, essa hora que falo que o narrar histórias, o ser solicitada para poder contar uma história, me fez olhar para a astrologia. Porque eu não entendia o que é que me impulsionava a contar. E na hora que eu consegui entender esse lugar do dispositor para a narração, eu falei assim, olha, agora eu acho que eu consigo fazer isso, considerar o céu na hora de escolher uma história para poder contar para as pessoas. E elas podem ser, principalmente os adultos. Então, na prática da astrologia, ao longo dos últimos 4 anos, eu percebo que a maior parte das pessoas, quando vai observar o horóscopo, quando solicitam uma consulta, um atendimento, elas estão querendo uma outra maneira de contar aquele drama que ela está vivendo. E aí entra o papel do astrólogo, porque a gente conta o mito para a pessoa, no atendimento, não como uma solução dada, mas ela pega aquela história e vai tentar comer essa história, e vai tentar ver essa história em todos os lugares, para poder desvendar um enigma que esteja atrás dela, que eu não tenho conseguido responder. Você sabe disso. A gente nunca sabe como uma história chega na outra pessoa. É o poder, a singularidade, né, a delicadeza que tem um conto, né? Tem uma frase que dizem que é dos griots, que fala assim, o conto falou, eu me calo, né? Eu acho que cabe perfeitamente para o que você faz, né? Você traz o conto e deixa que o conto, né, vá atuando, a pessoa vai elaborando aquilo. Eu lembro que no atendimento que você me fez, você me contou o mito de Caronte, é Caronte, né? Eu não sei, eu conto muitos mitos. Você vai precisar me ajudar agora para lembrar. Não, eu só estou perguntando se eu estou falando a palavra certa. É Caronte, né? Não é Coronte. É Caronte. Isso. Você me contou o mito de Caronte, que eu lembro dele, né? Eu lembro do que você me contou dele. Então, aquela história, assim, ficou, né? É como você me falasse
mas com muito respeito, né, pela minha própria história, pelo momento que eu estava passando ali, aqui, Uhum. né? Então, e você trouxe outra coisa que também é bem importante, né, para gente que quer contar histórias, mas sente algumas inseguranças, né, sente alguns receios do que as pessoas podem pensar, né? Isso do pensar nos nãos e nos sims que a gente precisa dar e, assim, pensar na nossa intenção, né? Do porquê que a gente está contando histórias, do para que a gente está contando, né? Isso resolve muita coisa, muito dilema, né? Posso dizer uma coisa para acrescentar? Eu Por há muitas favor. vezes não sabia. Eu não sabia. Nem sempre a gente tem essa clareza e eu acho que é bastante perigoso se a gente parar para poder descobrir o que é. Acho que é mais fácil a gente conectar as coisas pelo retrovisor, pelas histórias que você já Adianta, né? contou, que você já esteve, e você vai. É como se fosse João e Maria voltando da floresta, pegando as pedrinhas que foi deixando ao longo do caminho. Eu acho que é mais fácil a gente conseguir fazer o saber de onde veio e ir se recontando, do que simplesmente parar e falar assim, eu só vou contar a próxima história quando descobrir qual é o meu propósito. Sim, sim, É um perigo isso, porque sim. a gente se faz no passo, né? Então, eu não teria essa consciência de responder tudo isso para você, de estar aqui nessa live hoje, se já não fosse assim uma jornada de pelo menos 10 anos aí de que lugar é esse do narrar histórias, né? Sim. Que eu tô Do olhar para trás, né? Do percorrer a própria história, né? Uhum. Bacana, Canela. Bacana. Mas assim, isso assim, em si já resolve, eu penso que isso já tira um peso assim grande da gente, né? Por exemplo, várias vezes eu recusei convite para contar em festa de aniversário. E eu ficava me culpando, sabe, por não ir, né? Mas por que eu não vou? Eu tô com medo de quê? O que que acontece, né? E quando eu olho assim e relembro das experiências que eu tive no Contar Histórias, eu encontro alguns porquês, né? Nessas experiências que eu tive que me ajudam a perceber também, talvez, o porquê de eu não querer ir para a festa de aniversário. Ou talvez eu tivesse que experimentar mesmo para saber que eu queria ou não queria fazer aquilo, né? Uhum. E então, Canela, hoje, hoje você conta histórias nesse contexto da, da astrologia. Como que é a sua prática hoje do contar histórias? Você sabe que a gente ter muitas opções faz com que a gente se atrapalhe tanto ou mais do que se a gente tivesse pouquíssimas opções de Sim, escolha. E eu percebi que as restrições são uma bênção, assim, nesse sentido, porque, bom, a primeira coisa foi, num primeiro momento, eu não me sentia à vontade para poder contar histórias diante de um público grande. E eu me sentia muito mais à vontade comigo, contando histórias aqui com o intermédio com essa interface aqui. Então, isso também é um tipo de radar que a gente pode ir acendendo, a gente pode ir ligando no nosso corpo, de tentar identificar os lugares onde a gente, os momentos, as histórias, as situações onde a gente percebe que o nosso corpo está realmente presente. Como eu usava muito o WhatsApp para poder mediar os grupos do Contos de Garagem e ajudá-los a encontrar repertórios e se inspirar, eu dividia muito das minhas inspirações, das minhas divagações pelo áudio. Então, eu não como essa coisa do ser vista, ser analisada é muita coisa para a gente dominar, né? Corpo, presença, o fulano que levanta, o outro que pega o celular. Eu me distraio muito, com muita facilidade com todas essas coisas. Então, quando eu percebi que era só a voz e ninguém estava me observando, eu percebi que esse foi um primeiro lugar.
de perceber como é que eu poderia usar a entonação, a modulação, pausa. Nossa, eu estou gostando disso. Né? Então, assim, às vezes mandar um áudio para alguém Bacana. já pode ajudar a gente a entender um lugar bom de se contar a história. Depois disso, eu queria muito pesquisar a narração de histórias. Eu fui fazer uma pós lá na Casa Tombada. E eu queria entender o que era narrar histórias dentro de um contexto histórico, né? Porque a historiadora não deixou de estar presente. E eu queria entender o que era isso, né? Onde é que eu me encaixo aqui? Que melhor lugar é esse para me colocar? Que ainda estava com aquela sensação de pertencimento, né? Que lugar que eu pertenço? Porque se a gente olha para fora, tem pessoas usando chita, tem pessoas usando uma série de alegorias que formam um ideário do narrador de histórias. Eu não me identificava com nenhuma delas. Sim. E eu ficava apavorada. Assim, por que esse negócio me atrai tanto, mas ao mesmo tempo eu não consigo me encaixar aí? E aí, numa dessas conversas, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, a Sandra Lessa, que faz performance. Ela começou a fazer um trabalho sobre histórias de vida, e ela pegou e falou assim: Canela, pega tudo aquilo que você sempre quis esconder, ou que você não deu muito espaço para acontecer, e olha para isso. Então, lembra que eu falei para você que a astrologia passou paralela comigo, e a contadora de história também aqui, e eu fingindo que eu não tinha nada a ver com as duas. Só que nessa época eu já estava atuando como astróloga, e os pontos de paragem estavam naquele estado de suspensão, né? Porque a gente tinha polarização política, já não tinha a possibilidade de encontro. Naqueles moldes de 2014, parecia impossível de acontecer em 2018. Sim. Porque essa questão política também atravessa a gente e ela se reflete na convivência com o outro. Então eu fui compreendendo tudo isso e fui percebendo que, bom, então eu preciso abraçar, entender que lugar é esse que eu estou contando histórias. E aí que dá aquele clique. Falei assim, gente, eu sempre contei história o tempo todo. Na hora que uma pessoa pede para mim, olha, eu queria muito entender, quando uma pessoa chegava para mim com um conceito de narrar de astrologia como se fosse tabela periódica, porque o meu ascendente é em Câncer, minha lua é em Capricórnio, porque eu me sinto não sei o quê. Então a pessoa já vem com aquela tabela periódica a respeito da vida, e eu escutava muito a história da pessoa. E aí, na medida que eu ia escutando, eu olhava para o mapa dela, eu não via uma tabela periódica, eu via tipo um matiz assim, de muitas cores, como se fosse uma aquarela. E aí me dava vontade de contar uma história para ela. Olha, você me falou sobre isso e eu lembrei de uma história tal. Você poderia citar? Então, quando a gente responde uma questão de uma pessoa que está muito engessada a categorias, e aí você pede licença para ela, assim, olha, você sabe que a situação que você está me apresentando e essa configuração do teu mapa me faz lembrar de uma história. E aí você apresenta aquela história e a pessoa fala assim, nossa, então eu consigo ver a minha história sendo refletida de uma outra maneira que me acomoda melhor. Não como lugar de cerceamento, de te podar, mas um lugar onde você se sente mais forte de ser quem você é. E é provável que eu tenha contado essa história do Caronte para você numa situação bem específica também. Sim, foi. Que bonito, que lindo casamento, né? Do contar e da astrologia, né? Teve uma frase que eu acho que foi da Carol, que ela falou assim, né? Gosto das frases da Canela, né? Que não é? Do mesmo jeito que a gente tem fogueira, a gente se queima, né? E queria, Canela, te perguntar sobre esses queimados, né? Do contar histórias, assim. Teve alguma situação que você se sentiu... Acho que você trouxe um pouco disso também, né? Aqui, né?
que você se sentiu desconfortável no contar histórias, que, sabe, tinha ali talvez alguma insegurança, não sei, ou talvez você não se visse naquele lugar. Eu acho que eu consegui nomear, eu não sabia dar nome para isso, mas Hum, recentemente eu acho que consegui, eu percebo isso toda vez que eu me coloco nessa situação assim, de sentar e conversar e ter mais pessoas me ouvindo, eu consegui localizar essa insegurança no sentido de, muitas vezes, o que eu digo espontaneamente pode chegar no ouvido da outra pessoa, na subjetividade da outra pessoa, de uma forma como se fosse farpa, sabe? Então, sim, imagina uma palavra que chega no ouvido do outro para doer, para machucar. E eu percebo que a gente tem esse poder de tanto falar para acolher, mas nem sempre a gente consegue controlar o fato de que uma palavra também pode chegar no outro, no ouvido da outra pessoa para magoar, para machucar. Então, eu acho que é esse o lugar onde mais me dói, sabe? E às vezes, quando eu percebo que eu preciso falar de um assunto, ou contar uma história no contexto de atendimento, que seja um pouco mais dolorida, ou que vai mexer naquele pontinho dolorido, assim, eu brinco com a pessoa assim, olha, eu queria muito que você passasse agora um pouquinho de açúcar no ouvido, sabe? Às vezes a gente não tem só que adoçar a palavra, mas a gente também precisa adoçar o ouvido. sim, Dependendo do momento que você está vivendo, da situação angustiante que a pessoa está passando, qualquer coisa que você vai ouvir vai te colocar num lugar de defesa e de não aceitação do que a gente precisa dizer. Mas eu entendo que se a gente procura um astrólogo para um conselho, às vezes o conselho vem de um lugar que dói. E eu falo, eu tenho tomado mais esse cuidado, assim, sabe? Para não virar uma coisa. Se pega uma outra pessoa que é tão labareda quanto eu, a gente, a gente deixa aquele lugar de plateia, de palco, e passa a virar um embate. A gente está num momento muito delicado. A gente é, está com o ouvido inflamado, a gente está com a palavra inflamada, a gente está com o corpo inflamado. Então, é bom que a gente, ao se sentir machucado pelo que ouviu do outro, você tem que parar, pensar, assim, bom, passar um pouquinho de açúcar no ouvido e tentar ouvir de novo o que a pessoa quis dizer de um outro lugar mais doce, pensando que essa pessoa também tem subjetividade, que ela também está no momento dela, que ela também está em pandemia, tanto quanto você, e a gente começa a se escutar de um lugar um pouco mais doce, por mais piegas que isso possa parecer, sabe? Eu acho que esse é o lugar que eu tenho pensado muito, assim, onde me deixa muito insegura e que eu vou, assim, é muito difícil, né? A gente tem muitas subjetividades, então alcançar o outro através da palavra de um jeito que entusiasme, mas não queime, sim, é um desafio. sim. Esse é um ofício também do contador, né? Não sei se eu poderia dizer aqui o contador raiz, mas pelo menos o contador que a gente conhece, né? O griot, né? E trazer essas histórias para sua comunidade, histórias que falem da comunidade, que a comunidade precisa ouvir. Uhum. Ele é meio um médico ali do espírito, né? Da palavra, e às vezes tem coisas que assim, de cara, né? Se não tiver um açúcar, pode talvez machucar. É que essas coisas são tratadas, a maneira como a gente conhece o trabalho, conhecer o trabalho do griot ou do narrador de histórias, ele ainda é um ofício coletivo, né? Ele Sim, ainda está espalhado. Então, ao mesmo tempo que você está desconfortável, porque são muitas pessoas olhando para você, e você tem que ir dançando com esse fluxo, com essas pessoas. Eu não penso no domínio de público, mas eu penso numa dança, num convite ao ouvido do outro. Então, a gente dança junto com o outro.
Mas num contexto individual, onde tem menos pessoas, aquela história é para ela não é para a Maria nem para o João, é para aquela pessoa que está diante de você. E sim, aí a gente precisa tomar outros cuidados, que é de, assim, olha, isso aqui se apresenta nesse momento com desejo de ser dito, de ser contado, de ser narrado para você. Agora, se você vai tomar isso nos teus ouvidos como um lugar de dor, a gente só precisa apresentar um lugar mais estreito desse rio para fazer essa travessia de um lugar mais confortável para as duas pessoas, né? Tanto para quem narra, tanto para quem ouve. bonito, bonito. Um trabalho sensível também, né? Muito delicado. Canela, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já pensou com seus botões, Canela? Eu não faço outra coisa da vida. Canela, ó, todo mundo Contando essa pensa, história, eu né? não faço coisa. Todo, todo mundo pensa com os botões, mas olha, pensar com os botões é uma coisa muito característica de quem tem um traço da personalidade mais introspectivo ou mais tímido, né? A gente tem pessoas com um traço de personalidade mais extrovertida, assim, que no extremo tende a fazer antes de pensar. E no outro extremo são aquelas que pensam mais antes de fazer, as que pensam muito com o botão. E toda pessoa tímida, né, pensa muito com o botão. E tem uma pessoa tímida que vai contar uma história, né, e ela tá pensando demais com os botões dela, né, tá pensando que ela não é uma contadora de histórias, né, que talvez ela precise se vestir, né, toda colorida como outras contadoras para ser, e ela não se sente à vontade, ou ela tá se sentindo insegura, né, com medo do que as pessoas vão pensar dela, né? Ela não se acha boa bastante, tá pensando um monte de abobrinha com os botões dela, tá pensando tudo isso. E hoje, Canela, eu queria te convidar para ser um botão dessa pessoa. Quero convidar você para você ser um botão dessa pessoa e que você converse com ela agora. Essa pessoa que está pensando essas coisas. Se você fosse um botão dessa pessoa, o que você falaria para ela agora, né? Um botãozinho aqui. Vou pegar o maior, porque o outro é muito pequenininho, ó. Não, se eu fosse esse botão minúsculo aqui, eu, eu diria para essa pessoa, eu acho que o que eu contaria para essa pessoa que a gente no momento, eu ia mostrar. Ah, eu tô inventando agora, tá? Pode ser? Se eu Claro, fosse até o porque botão dessa não foi pessoa, combinado isso, né? não, eu tô inventando agora. Se eu fosse o botão dessa pessoa, eu ia fazer uma coisa muito inusitada. Eu ia levar essa pessoa até aquela capa do disco do Pink Floyd, que tem Sim, um raio de luz, um triângulo, e aí sai um arco-íris do outro lado. sim. E aí eu ia mostrar aquela capa daquele disco para aquela pessoa. E aí a pessoa que está segurando o botão ia ficar assim com aquela cara de ué, o que é que você está fazendo aqui, menino? E eu ia falar assim, olha, tá vendo essa luz branca que está chegando aqui? Não tem outra cor, é única, é esse jeito aqui, né? Um jeito padrão que você foi educada para poder ser, é essa luz branca. Então todo mundo vem no mundo com essa mesma força, com essa mesma luz, mas também não tem nada que diferencie ela do outro, porque todo mundo aqui vem branco, em branco, certo? E aí, pensando naquele triângulo ali como uma tríade para um contador de histórias, uma ponta seria saiba de onde você veio, a outra ponta saiba para onde você está indo, e o outro ponto é sabe para quem você está prestando contas. Essa frase não é minha, ela vem do
Quem contou essa frase foi o Newton Bonder, que é um contador de histórias maravilhoso, que fala sobre a Cabala. E ele fala muito do mistério judaico-cristão através das histórias. E aí ele conta assim, olha, 3 formas de não se cometer equívocos. E aí ele não fala que tipo de equívoco na vida, na profissão, no trabalho, o que quer que seja. Saiba de onde você vem, saiba para onde você está indo e conheça e saiba para quem você vai prestar contas. E o outro ponto é aquele arco-íris ali que te dá os tons todos. E você pode dar o tom e contar essa mesma história de onde você veio, para onde você vai, a quem você vai prestar contas, na cor que você bem entender. Então a gente transita nessas 7 cores aí do arco-íris, a forma como a gente bem entende. Porque, no fundo, as histórias são todas iguais. O que muda é a forma como a gente conta e faz com que chegue no ouvido do outro como se ela nunca tivesse sido contada antes. Então, eu acho que quanto mais coeso a gente está aqui nessa tríade, nessa tríade aqui, mais força a gente consegue ter e mais presença e mais responsabilidade com a nossa palavra. E aí a gente se cuida primeiro para poder fazer com que isso transborde depois, para que as pessoas sintam o que ela quer ouvir. Você me fez pegar um botão e eu lembrei de Pink Floyd. Canela, olha só. Eu converso muito com meus botões, eu penso muito com meus botões, e eu quero conversar com esse botão aí, esse botão chamado Canela. E eu quero deixar ele aqui, ó. Aqui. Vou mandar para você. Para eu conversar. Aí você vai agora me mandar ele por aqui pela tela. Aproxima ele aqui para mim, que eu vou pegar ele desse lado. Aproxima aí, por favor. Isso. Vai. Oi, cuidado que tá escorregando. Cuidado. Tô pegando. Peguei daqui, peguei. Já peguei. Ó. Se transformou no meio do caminho, ó. Veio marronzinho, igual da cor da canela. E eu vou pregar ele aqui agora, porque eu quero lembrar dessa conversa com o botão. Quando eu começar a falar abobrinha para mim mesma, essa conversa vai estar aqui registrada, né? Para que eu não esqueça mais dela. E deixa eu só te contar uma coisa. Toda vez que eu chegava nessa parte, tiveram 2 conversas com botões, a linha saía da agulha. E eu aqui ao vivo tinha que colocar a linha na agulha de novo. Mas eu acho que dessa vez não vai sair, ó. Não saiu. Tá aqui pregadinho o botão. Depois eu vou arrematar com calma. Vou lá no mural de botões. Tá aqui o botão Canela com uma conversa linda. Para que eu não esqueça dela da próxima vez. Canela, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma história, algum texto, algo que você queira compartilhar com a gente hoje? Eu posso contar que eu mais conto? Por favor. Posso contar aquela que eu mais gosto de contar? Por favor. Bom, vocês sabem que muitas vezes, quando uma pessoa chega para um atendimento astrológico, o maior desafio que um astrólogo tem, uma astróloga tem, é fazer com que a pessoa consiga se aproximar daquela coisa gráfica, daquele idioma que está ali representado e tomar aquilo como seu destino, como sua vontade, como uma espécie de configuração de histórias. Tem gente que tem, se você vai pegar um produto qualquer, tá lá com toda a descrição, né? Contém tanto de sal, tanto de açúcar, tanto de farinha, tá tudo lá, né? A descrição desse rótulo. E na astrologia, eu gosto, existem muitas vertentes, mas eu gosto da gente olhar para aquilo como se fosse uma peneira de histórias que foram demarcadas ali para aquela pessoa. E aí a pessoa se vê implicada no próprio destino, na sua própria narrativa. E a gente não vê só um jeito de contar a história, mas cada momento a gente se atualiza esse software
tem a possibilidade de poder amadurecer e olhar um outro ponto de vista. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não queria ser a Ariana, ninguém gosta de ariano. Ah, eu não quero isso aqui. A pessoa diz, ah, mas essa quadratura aqui com Saturno é que deixa tudo. E aí eu falo, bom, essa é a deixa para poder contar para a pessoa. A história que me foi contada no dia que eu já era astróloga autodidata, e aí eu fui para a Escola de Astrologia Saturnália, que fica em Curitiba, e o meu professor falou assim, ah, então, na República de Platão, capítulo 9, tem uma história lá que ajuda muito a gente a entender o que pode ser essa narrativa, o que pode ser destino. E aí eu já fiquei assim, né? Nossa, o que é isso? E aí conta que as moiras, que são aquelas que fazem como você aí, que vão bordando os botões dos destinos das pessoas naquele pandeiro. Como é que chama isso? Não é um pandeiro, qual é o nome disso? É o bastidor. Bastidor. Então, tá lá todas as moiras, as três lá, fiando o bastidor das pessoas, com o destino e a história delas. Quem vai aparecer no teu caminho, com quem você vai se casar, com quem você vai descasar, onde você vai trabalhar, os filhos que você vai ter. Elas estão lá. Só que todas elas são cegas. E elas estão tecendo a maneira delas, elas não estão vendo aquilo que a gente está buscando, coerência na vida, não existe para quem está ali só tecendo. E as almas, quando vão se apresentar diante das três, e da mãe dessas três, que se chama necessidade, elas se colocam diante da necessidade, e as três filhas, as fiandeiras, as três moiras, vão distribuindo os bastidores para as almas, as cegas. E as almas simplesmente pegam um bastidor, olha para aquilo e fala assim, bom, com uma história dessa, para viver, eu só posso chamar essa pessoa aqui, esse planeta aqui, para poder ser o meu anjo da guarda. E aí, nesse momento, a gente escolhe o nosso anjo da guarda. Aquele que vai lembrar do nosso destino no momento que a gente esquecer. Então, todo bastidor, toda a história nasce de uma necessidade e a gente só pode vir acontecer no mundo a partir daquele mapa mesmo. Então, para ter outra história, só nascendo outra vez. E aí a gente passa debaixo do trono da necessidade, acompanhado daquele que vai lembrar do nosso destino. Vamos tomar um golinho ali da água do esquecimento e a gente nasce. Nós esquecemos o nosso destino, mas aquele que a gente escolheu para atravessar o destino conosco, não. E sabe que momento que a gente convoca, que a gente chama, que a gente acende a velhinha dele? Quando a gente faz aniversário. Então, quando a gente canta parabéns para você, a gente não está cantando parabéns para você, eu ou Júlia. Tem gente que não gosta, né, de parabéns. Ah, eu não gosto. Mas aquilo mudou quando eu aprendi que quando a gente canta parabéns, não é para a gente, mas é para esse anjo que lembra do nosso destino. Aí eu faço questão de acender uma velhinha e cantar parabéns para você nessa data, querido. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Porque se ele estiver forte, eu também vou estar. Nunca mais eu vou cantar parabéns da mesma forma. Que lindo! Não é lindo? A Gente, gente se vê participante desse céu, né? sim, muito lindo, muito lindo. É o que chama de Teobutem? É esse? Existem vários nomes para ele, né? Então, na astrologia a gente chama de Almuten, Almutem. A pessoa não entende nada, né? mas na Idade Média chamaram isso de anjo da guarda. Ah, que lindo, lindo. Nosso daimon, aquele que, o daimon. Vocês já perceberam já que tem a Mulan, não tem aquele dragãozinho? Sim. Que é o protetor dela? Então, aquilo lá é uma representação de um daimon também na vida de uma pessoa. Sim, que bacana, que lindo, Canela.
Canela, fala pra gente como que você trabalha hoje, como que você ajuda as pessoas hoje, né? Eu participei com você da jornada de revisão, né? Uma jornada em que eu saí cheia de fogo, né? Mas assim, cheia de fogo, mas com os pés no chão, para Por favor, explique para as pessoas que vocês vão achar que eu estou servindo cachaça. tocar alguns projetos que eu tinha naquele momento que eu fiz a jornada de revisão, mas eu sei que a jornada de revisão passou por revisão e ela está completamente, né? Tá bem diferente. Conta pra gente como é que você tem ajudado as pessoas hoje com o teu trabalho, por favor. Nesse momento, esse ano e a própria condição que a gente está vivendo me fez olhar para todo o meu processo de outras formas e pensar como é que ele poderia acompanhar as pessoas que também estão buscando se equilibrar entre essas demandas externas, o momento presente, o céu que essa pessoa é e a louça que a gente tem que lavar, né? Porque não dá, né? Como é que a gente entra em harmonia com todas essas situações que a gente está vivendo? Então, eu nunca vi a astrologia separada da vida cotidiana. Então, eu não percebo a astrologia como um lugar do divino, uma coisa inalcançável. Não, eu procuro fazer com que o céu... Você sabe que a palavra considerar significa caminhar com as estrelas, né? Quando você considera. E aí, pensando nessa palavra, pensando também em como é que eu estava me posicionando antes de pandemia, como eu poderia dar uma outra reorganizada, eu divido o meu trabalho atualmente em dois segmentos. O primeiro é atendimento astrológico individual com a pessoa, uma conversa pelo Zoom, através do mapa dela. Então, considerando todas essas histórias que ela tem, o que é mais importante de ser dito, de ser aconselhado naquele momento, que autoconhecimento é sempre uma linha contínua, a gente não se encerra no nosso processo, a gente está sempre caminhando com isso. Então, tem os atendimentos individuais, como qualquer outra leitura de mapa tradicional, que todo mundo conhece. E, em vez de fazer as jornadas de revisão como você conheceu a cada 3 meses, eu percebi que essa coisa de estar o tempo todo nas telas, de estar... Assim, eu acho que a gente pode fazer isso de um jeito um pouco mais contínuo e um intervalo de encontro entre as pessoas para poder nos acompanhar ao longo de 2 anos. Então, eu criei a jornada, uma versão de um programa de acompanhamento. Então, a gente tem um caderninho, vamos anotando os compromissos aqui. Ó. Foi uma artesã de Recife que fez para a gente, uma das clientes da e a gente tem um caderninho onde vai anotando o que a gente entende de produtividade, quais são as nossas intenções, quais são os projetos que a gente tem em vista, principalmente pessoas que são criativas e têm tantas coisas para fazer, e o céu para poder considerar. Então, a gente se encontra a cada 15 dias para se rever nesses lugares onde a gente se vê mais vulnerável, né? E fazer essas trocas. Então, o programa de acolhimento lembra daquela tríade? Sim. Saber de onde veio, para onde está indo e o que a gente quer, ou para quem a gente vai prestar contas. O programa de acolhimento ele foi desenvolvido como um espaço para acolher isso a partir da nossa subjetividade, sem resposta certa ou errada, mas um lugar onde a gente se permite criar. Isso tem sido uma grande conquista para mim, do lado de cá, porque é um processo, né? A gente não tenta responder isso dentro de um atendimento de 2 horas. É um caminho que a gente vai tecendo ao longo de 2 anos. Que bonito. E aí, a gente vai abrir inscrições agora, dia 1º de julho. Não, a gente já está no dia 3, né? As inscrições vão abrir na segunda parte do mês, na segunda quinzena. E as aulas começam a partir do dia 1º de julho. Sim.
E quem quiser participar, como que encontra a informação no seu perfil, Jornada Mais Leve, como que... É jornadamaisleve.com.br/acolhimento. E ali vai estar toda a estrutura do curso, toda a estrutura do programa. E quem quiser fazer parte da lista de espera é só colocar o e-mail lá, que a gente vai entrar em contato daqui 15 dias. Ai, que bacana. Ou se Você quiser não... agendar um atendimento também, enfim, tá tudo lá no jornadamaisleve.com.br. Sim. Você me permite falar um bocadinho do seu trabalho nas minhas palavras? Claro que sim! Nossa, gostei! Se eu falar bobagem, você me corrige, tá? Mas, assim, a Canela, ela me ajudou muito, né? Me guiou muito a colocar a mão na massa, né? A entender os milhões de projetos que eu tinha, né? Uma cabeça que super sonhadora, né? E a dar uma forma e dar chão para eles, né? Porque era muita coisa passando por aqui e eu vivia nesse mundo da lua, sonhando muita coisa e às vezes eu não conseguia concretizar muita coisa. Né? E mais importante do que concretizar foi aprender a fazer escolhas, né? Isso é algo que eu estou aprendendo, todo dia é um aprendizado, aprender a escolher, né? Não é algo que mas eu aprendi que eu tinha que aprender a fazer escolhas, né? Então foi e tudo isso, né? Essa parte do mão na massa, de organização, de planejamento, aliado à astrologia, né? Com essa sensibilidade do que a gente é e do que é fluido para a gente. E isso, Canela, tem muito a ver com a sua essência da cosmologia maia, né? Porque você, como o sol amarelo, você tem essa fogueira interna, né? E essa fogueira interna é esse entusiasmo pela vida e a vontade de fazer as coisas. E pelo seu sol, seu harmônico, você irradia isso para outras pessoas. Por isso que eu te chamo de acendedora de fogueiras, né? Porque você tem esse fogo, essa vontade de fazer as coisas e você acende a fogueira dos outros. Você ajuda os outros a acenderem a própria fogueira e ter essa vontade de fazer as coisas também. Então eu achei isso muito bonito, assim. Eu achei que tem uma conexão muito grande com a forma como você se expressa no mundo Eu hoje, acho como que você conhece. eu agradeço demais isso, essa interpretação sua de um jeito tão bonito. Eu sabia que era só o harmônico amarelo, mas eu não sabia ele. A gente conhece o título, mas não entende mais como é que ele se manifesta, né? Mas o que você contou agora parece que me fez voltar para a Canela que entrevistava pessoas na salsa, que ainda nem tinha, ainda nem carregava o tempero no nome, e estava buscando conhecer a história das pessoas para poder saber o que é que acendia nelas. Assim. Eu queria Então, dividir a o maneira como exame. você, a maneira como você descreveu isso me fez voltar lá naquele lugar onde eu estava buscando o tempero das coisas, o tempero na história das pessoas e a vontade de fazer com que toda aquela criatividade, que toda aquela paixão que as pessoas tinham pelos seus projetos criativos saísse da gaveta e de fato tomasse o mundo. Isso me mobilizou lá atrás e eu percebo através da tua palavra que eu continuo fazendo isso. Que E a coisa, não? também, né? Porque toda pessoa que conta histórias acende uma fogueira, né? No coração de alguém. Às vezes já tem uma fogueira acesa, né? Já tem uma fogueira, mas né, aquece esse fogo que está lá dentro. Ai, que E, delícia, gente. Canela, tem algo mais que você queira trazer, que você queira compartilhar aqui com a gente? Que eu quero compartilhar com vocês. Eu, eu acho que eu vou fazer vou repassar o convite que a Júlia fez para mim de conversar, de ter uma conversa honesta com o próprio botão. Sabe, que às vezes pode sair umas coisas inusitadas, como essa aqui, uma imagem de uma capa de disco, e a gente conseguir dar vazão de uma forma leve, criativa, sedutora, por que não? Para a gente se reencantar com o nosso processo
Então, acho que o meu convite é o convite da Júlia, de prestar atenção nas conversas com os botões. Pode ser umas coisas bem loucas, assim, mas faz um bem danado. É verdade. Tem muito a ver com o exercício do contar histórias, né? Esse exercício intuitivo também, não é verdade? Uhum. Nela, eu quero te dizer que é uma alegria sempre enorme te ouvir, né? Como eu falei lá no começo, você é essa pessoa, né? Acendedora de fogueiras, né? Que traz o sorriso no rosto e leva o sorriso para o rosto de quem está te ouvindo também. E eu me sinto bem assim. Eu me sinto muito alegre por essa conversa, né? E muito agradecida por você ter topado o convite, ter vindo aqui, ter compartilhado a tua história, né? E tanta gente aqui que falou, né? O quanto que você é inspiradora, o quanto que você inspira as pessoas e obrigada pela sua expressão de vida aqui no mundo. Obrigada por se mostrar, né, ao mundo. Gratidão. Delícia. Gratidão imensa, viu? Um beijo para você, um beijo para todas as pessoas que estão acompanhando. E, gente, contar histórias tem a ver com ouvir. Então, vamos pensar que o ouvir não vem somente daqui, mas o ouvir vem de alguma parte do nosso corpo que a gente, de alguma forma, pode ter esquecido ao longo da vida. Então, ouve o dedão do pé direito, ouve com a coxa esquerda, ouve com outras partes do corpo, sabe? Para que a gente possa ser um escutador melhor. Acho que é isso. Que bonito. Vamos contar e ouvir histórias. Cana, Uhum. muito, muito obrigada por ter vindo, por ter topado. Muito obrigada pela conversa, pelo teu tempo. Obrigada, gente, que esteve aqui com a gente também, pelo tempo dedicado, né, pelas palavras tão generosas aqui também. Então, Um beijo para vocês, gente. Muito obrigada. Até até, breve. até, gente.